Nos últimos 5 anos, o regime de Daniel Ortega estabeleceu uma verdadeira cruzada contra a Igreja Católica na Nicarágua. Vários religiosos têm sofrido com o fechamento de rádios católicas, assédio policial em celebrações e prisões. As festas dos santos padroeiros e as procissões foram proibidas, entre aspas, por razões de segurança. O auge da tensão entre o regime e a igreja se deu com a detenção do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, em agosto de 2022, e sua posterior condenação em um processo sumário. Há uma pena de 26 anos de prisão. A Igreja Católica enfrenta severa repressão do regime sandinista da Nicarágua por apoiar o movimento estudantil de 2018 e condenar abusos de direitos humanos. Ameaçados e assediados, mais de 200 líderes religiosos foram expulsos ou forçados a fugir, principalmente para Costa Rica. A partir daí a coisa só se deteriorou. A Revolução Sandinista, ocorrida entre as décadas de 1960 e 1970 e vitoriosa em 1979, foi um dos acontecimentos mais marcantes da história recente da América Latina. O movimento pôs fim à ditadura da família Somoza na Nicarágua. Regime autoritário sustentado por forte desigualdade social e intensa influência dos Estados Unidos. A oposição organizada à ditadura começou a ganhar forma a partir da década de 1960. Em meio ao agravamento das desigualdades sociais e à repressão política. Nesse contexto, surgiram grupos que defendiam a ruptura com o regime autoritário e a construção de um projeto nacional soberano. Em 1961, foi criada a Frente Sandinista de Libertação Nacional FSLN, organização revolucionária inspirada no legado de Augusto César Sandino, líder da resistência nicaragüense contra a ocupação militar dos Estados Unidos nos anos 1920 e 1930. A FSLN também sofreu influência da Revolução Cubana, adotando estratégias de luta armada e da teologia da libertação, que articulava cristianismo e justiça social. A partir de 1969, a FSLN definiu-se como uma organização político-militar, com perfil anti-imperialista, tendo como método de ação a guerra popular com o objetivo de derrubar a ditadura de Anastácio Somoza. Daniel Ortega chegou ao poder após a Revolução Sandinista, que deu fim a uma ditadura de direita em 1979. Antes disso, o país era alvo de forte influência dos Estados Unidos, que queriam construir um canal que liga os oceanos Atlântico e Pacífico. Ortega foi eleito com 60% dos votos e assumiu a presidência em 1985. Ortega era visto como um líder de esquerda na época e ficou no poder até 1990. Quando perdeu as eleições para Violeta Barrios de Chamorro, dando fim ao poder dos sandinistas na Nicarágua. O político ocupou o cargo primeiro entre 1985 e 1990, mas perdeu outras 2 eleições, em 1996 e 2001. Só voltando ao poder entre 2007 e 2012, entre 2012 e 2017, e finalmente 2017 até os dias atuais, após uma reforma constitucional que eliminou os limites à reeleição para mandatos consecutivos na Nicarágua. Os especialistas concordam ao dizer que Ortega aos poucos foi minando qualquer instituição democrática para se manter no poder. No primeiro mandato, Ortega retirou os impeditivos para a reeleição no país e por meio disso ele concorreu a mais 3 eleições, onde venceu todas. Em 2012, a vitória veio aliada de denúncias de fraude eleitoral. Em 2016, o líder barrou todos os opositores e foi duramente criticado pela comunidade internacional. Nesse contexto, temos os protestos que culminaram na crise de 2018. Um movimento tocado pela juventude do país e duramente combatida pelo governo de Ortega. Nesse cenário, a Igreja Católica mais uma vez se colocava como mediadora do conflito, mas isso simplesmente aborreceu Ortega. O autocrata culpava setores da igreja por suas antigas derrotas e iniciou um processo de ruptura e perseguição ao clero no país. Em uma linha do tempo feita pelo El País sobre a perseguição ao catolicismo, encontram-se ataques a padres e bispos, profanações de igrejas,
fechamento de meios de comunicação e órgãos não governamentais administradas pelas dioceses, congelamento de contas bancárias e uma narrativa sustentada contra o catolicismo e seus hierarcas. Ortega tenta a todo custo expulsar a Igreja Católica. Fato curioso para quem estuda história, pois a igreja foi essencial e um dos locais de resistência do movimento sandinista, liderados por Ortega no passado, tocada pela teologia da libertação. Ortega, hoje, se sustenta nos movimentos neopentecostais e nas igrejas neopentecostais, quem também sustentam o regime. Nos últimos anos, Ortega expulsou 18 freiras, prendeu padres e bispos, além de queimar imagens de santos nas igrejas e nos centros religiosos. A prisão do bispo Rolando Álvares marcou um novo capítulo da tensão entre o governo e a igreja, conhecido por denunciar violações de direitos humanos. O religioso foi acusado pelas autoridades de promover desordem pública e tentar desestabilizar o Estado, acusações negadas por ele. Sua detenção provocou forte repercussão internacional e ampliou as críticas dirigidas ao regime nicaraguense. Segundo o material apresentado, além de Rolando Álvares, outros sacerdotes também foram presos ou investigados. O governo apresentou diferentes acusações, enquanto organizações de direitos humanos questionaram a falta de condenações definitivas e denunciaram perseguição política. Paralelamente, emissoras de rádio católicas foram fechadas e diversas atividades religiosas passaram a sofrer limitações impostas pelas autoridades nacionais. O Vaticano adotou inicialmente uma postura de cautela diante da crise. O Papa Francisco pediu diálogo e convivência pacífica, mas parte dos críticos considerou suas manifestações insuficientes diante da gravidade das denúncias. Essa posição gerou debates tanto entre católicos quanto entre analistas políticos sobre o papel diplomático da Santa Sé em regimes autoritários, enquanto o governo afirma agir para preservar a ordem pública e combater tentativas de desestabilização. Opositores sustentam que existe uma política sistemática de repressão contra vozes críticas. Organizações internacionais de direitos humanos também manifestaram preocupação com prisões, limitações à liberdade religiosa e restrições às atividades da sociedade civil. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas classificou os fechamentos de igrejas, ONGs e instituições ligadas à Igreja Católica como profundamente alarmantes. Em um país que viu o espaço cívico ser fundamentalmente reduzido nos últimos anos e onde houve restrições indevidas à liberdade religiosa, o catolicismo se converteu no inimigo número 1 de Daniel Ortega, especialmente pela posição dos sacerdotes junto à população. As liberdades civis na Nicarágua diminuíram drasticamente sob a liderança prolongada do presidente autoritário Daniel Ortega, que conquistou um 5º mandato em 2021. É inegável também que Ortega ainda conta com certo apoio popular, mas é claro o nível de insatisfação da maior parte da população que segue sobre dura repressão. A perseguição à Igreja Católica ardou um dos principais símbolos da crise política nicaraguense. Para muitos observadores, o conflito ultrapassa o campo religioso e representa uma disputa mais ampla sobre liberdade de expressão, pluralismo político e respeito às garantias fundamentais. O tema continua sendo acompanhado por organismos internacionais. Apesar da cruzada do regime contra o catolicismo, os fiéis continuam frequentando regularmente as igrejas. No entanto, a autocensura prevalece. A advogada Molina reconhece que a comunidade tem medo, mas decidiu realizar seus ritos dentro das igrejas. O caso da Nicarágua demonstra como conflitos entre governos e instituições religiosas podem refletir disputas maiores envolvendo poder, direitos humanos e democracia. Independentemente das diferentes interpretações políticas, a preservação das liberdades fundamentais permanece essencial para qualquer sociedade. O desfecho dessa crise continuará influenciando o cenário político e religioso do país.
Cádiz. ¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos? ¿Quién elige al Papa, a los cardenales? ¿Cuántos votos? ¿Quién se los da? Si van a ser democráticos, que empiecen por elegir con el voto de los católicos al Papa, a los cardenales, a los obispos, con el voto de la 18. población. Una institución como la Iglesia Católica, utilizando a sus obispos aquí en Nicaragua para dar un golpe de Estado. ¿Desde cuándo los curas están para dar golpes de Estado? Las autoridades superiores no han dado permiso. Gostou? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e seguir nosso canal para ver mais temas de história como esse.